Nessa noite nós vamos meditar num assunto muito popular no Evangelho, missões. Missões. E antes de abrir a Bíblia, eu queria cantar um corinho que eu aprendi quando era novo convertido. Missões, 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 é o tema da Igreja de Deus. Missões, 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 é o tema da Igreja de Deus. Quem pode dizer amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 16. Texto muito conhecido, mas é como se nós nunca tivéssemos ouvido. Marcos 16, do versículo 14 a 16. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Senhor, lemos a Tua palavra, um texto conhecido, mas eu quero que o Senhor nos desperte, nos mova, Senhor. Fala pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra é fogo, a Tua palavra arde o coração, a Tua palavra é a terapia da alma, a Tua palavra alimenta, sustenta, fortalece e ativa para o Teu trabalho. Em nome de Jesus, amém. Jesus deu a grande comissão para a igreja, para os seus primeiros seguidores. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, em Mateus capítulo 28, 19. Ide, portanto, ensinai ou fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a grande comissão. A grande comissão, pregar e ensinar. E nessa oportunidade eu quero falar sobre missão no coração de Jesus, missão no coração de Paulo e missão no coração da igreja. Ali tem um casal que convidei no domingo. Bom, irmãos, missão no coração de Jesus. Tem-se dito que a pessoa, para fazer qualquer missão requer do homem ação, trabalho, motivação. E omissão é o contrário, é não fazer a missão. E nós vemos que Jesus, no começo do seu ministério na Galileia, ele começou a chamar os seus primeiros discípulos. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 18, diz que Jesus, andando no mar da Galileia, viu 2 irmãos, André e Pedro, que eram pescadores, e disse: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Indo mais adiante, no mar da Galileia, Jesus viu
mais 2 irmãos, e andando adiante viu a Tiago e João, que estavam consertando as redes, e os chamou. Então, nessa passagem de Mateus 4, de 18 a 21, Jesus chamou 4 pescadores. Mas o texto diz, e vendo Jesus, e viu Jesus, os chamou. Então, para sermos um missionário, fazer qualquer tipo de missão, precisamos ter visão, enxergar, ver a necessidade humana, ver aqueles que não são alcançados. Até na igreja, precisamos ajudar nossos vizinhos, nossa família, nossos parentes. Para você fazer qualquer missão, qualquer projeto, qualquer trabalho, depende de como você entende isso. Depende da sua visão. Abra comigo a Bíblia. Nós estamos falando da missão de Jesus. Ele tinha uma visão. Antes de ser missionário, você precisa ser um visionário, enxergar. Lá em João 4,35, Jesus falou para os apóstolos, levantai os olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Jesus queria que eles olhassem para o mundo que é o campo da grande semeadura do Evangelho. Mas aqui em Mateus 14, diz assim o texto, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão com ela, curou os seus enfermos. Mateus 14. Primeiro, aqui Jesus saiu. Para você fazer qualquer missão, você precisa sair da zona de conforto. Sair fora, onde estão os pecadores. Jesus saiu e quando saiu, ele viu. Você só pode ver se você sair. Ele viu o quê? Uma grande multidão. E onde estão as grandes multidões? Estão nos bares, nas boates, nos esportes, nas universidades, no comércio, nas empresas, na rua, no comércio em geral. O que mais que Jesus teve quando saiu e viu? Possuindo de íntima compaixão, ele sentiu. Você só pode sentir amor por uma alma, por um necessitado, se você sair. Você sai, você vê, e você vê, você sente. E quando você sente, você age. Aqui. E possuindo de íntima compaixão com ela, curou os seus enfermos. Jesus curou, uma ação. Mas para ele curar o enfermo, ele saiu. E quando saiu, ele viu. E quando viu, sentiu. Não tem acreditado que o olho não vê, o coração não sente. E Paulo fala isso aos filipenses. Haja em vós, Filipenses 2,5. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Qual era o sentimento de Jesus Cristo aqui, segundo Mateus 14. Sentimento de compaixão, de misericórdia. Um sentimento que o ser humano é um miserável pecador, incapaz, impotente de descobrir a verdade por si mesmo, por mais que tenha conhecimentos de cultura ou posição social. Nunca o ser humano vai descobrir que o sangue de Jesus foi derramado para perdoar pecados e o sangue de Jesus foi derramado para purificar pecado. Isso é uma verdade bíblica que não se descobre sem comunicar o Evangelho.
Então Jesus, ele tinha uma grande visão do mundo, ele sendo Deus, né? Eu estou falando aqui de 3 partes. Missão no coração de Jesus, ele andava por toda parte, pregando o evangelho, ensinando nas sinagogas e curando os enfermos. Isso está em Mateus 4:23. Vamos ler essa passagem? Missão no coração de Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos que padeciam acometido de várias enfermidades e tormentos, endemoniado, lunático, paralítico, e ele os curava. Então a fama de Jesus ultrapassou Israel, chegou no Líbano, Tiro e Sidom, onde ele curou a filha da mulher Ciro-Fenícia, cananeia, lá no Líbano. Mas a sua fama chegou até a Síria, depois do Líbano. Aleluia! Jesus, sendo Deus, ele fez essa missão. Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. Jesus percorria toda a Galileia. A Galileia, como já foi dito aqui no domingo, é no norte de Israel e é um estado. Nazaré e outras cidades próximo ao Mar da Galileia, era no estado da Galileia. Jesus percorria o estado, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Olha a visão gigantesca que ele tinha da obra de Deus. Na sua mente, como Deus, ele já sabia que esse evangelho seria pregado em todo o mundo através da igreja. Mas Jesus tinha uma visão missionária. Primeiro, ele foi visionário. Você só pode fazer qualquer trabalho de acordo com a visão que você tem. Um exemplo, ele percorria a igreja toda a cidade de Santos. Quantos bairros tem em Santos? Quantas comunidades, vilas, quantas coisas tem para a gente sair e ver e sentir e agir. Aleluia. Missão no coração de Paulo. Será que Paulo tinha missão no seu coração? Eu quero ensinar 2 coisas na vida de Paulo. Missão no coração de Paulo era uma missão incansável. Ele foi um apóstolo incansável pelo Espírito Santo, que habitava nele, que impulsionava para frente, porque quando ele entrava numa cidade, era apedrejado, era maltratado, era perseguido. No dia seguinte estava em outra cidade, ali pregando o evangelho. Isso está em Atos capítulo 14. Quando Paulo entra em Listra, encontra Timóteo, vê que ele tinha bom testemunho, e naquelas regiões ali, perto de Listra, Icônio, Derbe, ele voltou para ver como é que estavam os discípulos, animando os discípulos, exortando a permanecer no evangelho. Ele ia de cidade em cidade próxima ali na Ásia Menor, para ver como é que estava o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então a missão do coração de Paulo era uma missão incansável. Jesus, quando o salvou, já disse que seria duro para ele. Ele que era um perseguidor, agora seria perseguido por amor ao Evangelho. Mas o Espírito Santo, que o motivava, que o capacitava, dava uma alegria tal que superava toda perseguição e toda tribulação. A ponto de Paulo dizer em Atos 20 e 24, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério do Senhor Jesus para dar testemunho da graça de Deus.
Fazer uma pergunta para os irmãos. Qual o texto áureo da Bíblia? Quem sabe? O texto áureo mais conhecido? João 3,16. Né? Porque Deus amou o mundo. Então tem se dito que esse texto é o texto áureo da Bíblia. Mas o texto áureo da vida de Paulo é Atos 20, 24. Ele disse: não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, mas contanto que eu cumpra minha carreira com alegria para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então esse é o texto áureo da vida de Paulo, Atos 20, versículo 24. Ele era um apóstolo incansável. Chegou a dizer, a escrever aos Coríntios: ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu sou devedor a todos. Ele tinha um senso de dívida, de pagar essa dívida. E nós, como igreja, irmão, temos uma dívida: o amor ao próximo. A dívida da redenção, Jesus pagou. A tua salvação foi paga pelo sacrifício infinito de Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor. Diz em 1 Coríntios 1,30. Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa redenção. Jesus te libertou na cruz, te comprou. Jesus comprou nosso espírito, alma e corpo. Não pertencemos mais a nós. Ele nos comprou, pagou a dívida. Ele nos remiu. Então a dívida da redenção está paga lá na cruz. Mas temos uma dívida. Abra comigo em Romanos 1,14. Como o ministério de Paulo era incansável, ele tinha essa dívida. E queria pagar. O Espírito Santo impulsionava ele a pagar essa dívida. Romanos 1,14. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Então Paulo, ele aproveitava todas as oportunidades para falar com filósofos, com gente de alta cultura, como também pessoas simples, ignorantes. Então ele se fazia de tudo para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Olha aqui que está escrito: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Aqui precisa interpretar. Existem igrejas hoje em dia que usam desse versículo fora do contexto para justificar todo tipo de mundanismo para atrair a Cristo. Não. Aqui não está falando de mundanismo. Aqui está falando de evangelismo. Fiz-me como fraco para os fracos. Hoje de manhã, fui para a padaria cedo e um rapaz com o pé todo enfaixado: você pode me dar alguma coisa para lavar meus pés? Eu me espetei. Eu vi que a vida dele era muito envolvida em vício. Aí eu pensei nesse versículo: fiz-me como fraco para o fraco. Comprei o que ele necessitava para os pés, ajudei a limpar, falei de Jesus, falei contra o vício, falei que ele precisa de uma igreja para aprender, para fazer amizade, para ter fé, porque a fé vem por ouvir. Então fiz-me fraco para o fraco. E ele falou assim:
Eu já fui em alguma igreja, mas nunca me firmei. Mas eu vou guardar essas palavras. Eu estou desde já orando por ele. Fiz-me como fraco para ganhar o fraco. Fiz-me tudo para todos. Então, os irmãos, o Espírito Santo, ele dá estratégia, meios para você falar de Jesus, para fazer alguma missão. Porque nós, como igreja, não podemos nos calar. Segundo lugar, a missão de Paulo, além de ser uma missão incansável, era uma missão frutífera. É uma missão frutífera. Ele conseguiu levar o evangelho em Atenas, capital da Grécia. A Bíblia silencia se ali ele deixou alguma igreja. Mas em 1 Coríntios 18, ele manda carta para os coríntios. Ele fundou em Corinto e depois houve um crescimento espiritual naquela igreja. Era uma igreja problemática, mas ele enviou 2 cartas. Aquela igreja que tinha problema com imoralidade, Paulo doutrinou e não parou aí. Chegou em Éfeso, uma cidade grande, ali foi perseguido, foi preso. Mas as suas cartas, a sua perseverança, mostra que Paulo tinha um ministério frutífero, porque ele ensinava os seus discípulos a serem líderes para continuar o trabalho enquanto ele viajava de cidade em cidade, de lugar em lugar, e deixou um trabalho frutífero na mão dos seus colaboradores, como Timóteo, Silas, Tito em Creta e na Grécia. Timóteo ajudou Paulo em Corinto, em Tessalônica, na Grécia, em aos Filipenses, em Filipos, que é uma parte da Europa. A primeira igreja da Europa foi em Filipos, quando Paulo desceu um lugar que tem algumas mulheres ali, um lugar que tinha águas, e ali pregou o evangelho. E diz a Bíblia que Deus abriu o coração de uma mulher chamada Lídia para prestar atenção no que Paulo pregava. E Lídia falou: olha, se convém que eu mereça vocês entrar na minha casa, podem entrar. E ali foi a primeira igreja da Europa, em Filipos. Mais tarde, Paulo escreve aos Filipenses uma carta. Então nós vemos que a missão de Paulo, além de ser uma missão incansável, o Espírito Santo impulsionava, foi uma missão frutífera, porque deu fruto, se multiplicou através do ministério de Paulo. Uma missão incansável, uma missão frutífera e uma missão obediente. Quando ele foi pregar para Herodes Agripa, lá em Atos 26, ele argumentou com Agripa e Agripa disse assim: olha, Paulo, faltou pouco para que você me convencesse a me tornar um cristão. E o que Paulo respondeu a Agripa? Ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo tinha uma visão para fazer uma missão incansável e uma missão frutífera. Jesus teve uma visão, chamou Pedro e André, chamou Tiago e João. A visão de Jesus era perdoar pecadores, salvar. Então ele saiu, viu uma grande multidão e começava de um em um. Muitas vezes nós como igreja não sabemos como fazer. Mas olha, antes de entrar sobre a igreja, eu queria ter aqui algumas frases de alguns escritores a respeito do evangelismo, da missão. Vou citar aqui uns 3 ou 4. Missão cristã é a única razão de estarmos na terra. Missão cristã, falar de Cristo para alguém, explicar o plano da salvação para alguém. Diz aqui o escritor, é a única razão de estarmos na terra.
Lembra daquela parábola? O pastor está ensinando sobre parábola. Aquela parábola da figueira, que estava na vinha, né? Jesus mandou cortar, que só tinha galho seco. Então o crente tem que pensar nisso. A missão cristã é a única razão pela qual você está na terra. Ao fazer uma pessoa cristã, Deus lhe tira um peso do coração e coloca nos ombros. Jesus é a água da vida? Sim ou não? Então, evangelizar é carregar os baldes da água da salvação. Aqui, ó. Ao fazer da pessoa um cristão, Deus tira do peso do coração, perdoa seus pecados e coloca o peso no ombro. Você vai levar a água da salvação. A igreja que não evangeliza não é obediente. Recusar a evangelizar. Aqui foi Blanchard, o autor desse livro aqui. Blanchard. Recusar a evangelizar. O que é isso? Omissão. É tão pecaminoso como cometer adultério ou homicídio. Aqui parece um exagero, né? Essa frase do escritor. Mas pense bem, você perdoado, purificado, convicto da salvação, se for fiel até o fim. Que darei eu para o Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Então, se omitir a falar de Cristo, é perigoso. Evangelização é o trabalho de toda a igreja, não o passatempo de alguns membros da igreja. Então, cada um de nós tem essa ordem de Jesus, né? Ide pregar o evangelho. A palavra de Deus não é apenas para um consumo interno, você está sempre ouvindo, mas é também para exportação. Essa frase aqui. A palavra de Deus não é apenas para o consumo interno. Terça, quinta, domingo, sábado, terça, quinta, vamos enchendo. Será que não vai estourar, não? A palavra de Deus não é apenas para o consumo interno, é também para exportação. Irmão, teria muita coisa que ler aqui, mas eu quero abreviar. Missão no coração de Jesus. Missão no coração de Paulo. E agora, missão no coração da igreja. A igreja sempre houve, em épocas passadas, grandes avivamentos, grandes movimentos espirituais que Deus chacoalhava países, estados, cidades, porque a única atração era a palavra de Deus. Nós podemos aqui pensar como igreja nos grandes avivamentos do passado. Por exemplo, Martinho Lutero. Deus levantou esse homem para colocar a Bíblia na mão do povo, que estava sendo enganado pelo catolicismo romano, por outras religiões. John Wesley, na Inglaterra, a igreja metodista, o Espírito Santo despertou esse homem para criar métodos de estudo bíblico e promover o avivamento da santidade. E na faculdade de Oxford, na Inglaterra, houve um avivamento metodista e era chamado Clube Santo. Os jovens se reuniam para estudar a palavra de Deus e se santificavam. Houve um grande movimento espiritual na Inglaterra, de onde surgiu a primeira escola bíblica dominical. Veio do avivamento de John Wesley. Os morávios, na Alemanha, um grande avivamento. Um conde chamado Conde Zinzendorf. Repita, Conde Zinzendorf. Um dia ele, visitando uma exposição de arte, ele viu escrito assim num quadro: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Aquele conde recebeu o fogo do Espírito Santo e através dele houve um grande movimento na Alemanha. Houve um grande movimento, muitas almas foram salvas. Através da história, houve grandes movimentos, e até na Bíblia. Qual é a parte da Bíblia que fala que o rolo estava perdido no templo? E
que o sacerdote Ilquias achou um rolo de pergaminho perdido no templo. O rei Josias abriu e leu para o povo. Houve um grande avivamento no tempo do rei Josias. Através da história e da história bíblica de Israel, e aqui os gentios fora de Israel, houve sempre um avivamento através da igreja. Então, a igreja, hoje, do século 21, ela precisa fazer missão. Eu vou deixar um texto, como igreja. Parece difícil a gente fazer isso aqui, mas olha o texto básico para a igreja fazer missão. Está em Atos 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Todos os dias no templo e nas casas. Então houve o avivamento, um despertamento espiritual de casa em casa. Quem já ouviu falar na Operação Cornélio? Eu participei de um avivamento na Assembleia de Deus, quando eu me converti. Operação Cornélio, o que era? Domingo tinha o culto, e na segunda-feira, algum membro da igreja tinha que fazer evangelização com seus vizinhos e preparar o cenário, o ambiente, para que fosse um obreiro lá cantar hino e ensinar na segunda noite. Era a Operação Cornélio. Por que Operação Cornélio? Porque Cornélio, quando teve a visão de um anjo que mandou chamar Pedro para trazer a mensagem de Jesus a Cornélio, a casa de Cornélio estava cheia, esperando as palavras que Pedro iria trazer. Atos 10, versículo 33 e 34. Olha aí o que é a missão da igreja. Nas casas, de porta em porta, no templo. E logo mandei chamar-te, Atos 10, 33. Logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus te é mandado. Abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Então, Pedro começou a relatar a obra de Deus na casa de Cornélio, até o versículo 48, e diz a Bíblia aqui que os irmãos na casa de Cornélio, os ouvintes, estavam atentos à pregação de Pedro, e ali houve salvação e batismo no Espírito Santo. Essa é a missão da igreja hoje, na atualidade. Agora, para fazer uma reflexão, estamos terminando. Missão no coração de Jesus. Ele tinha visão e fez missão. Missão no coração de Paulo. Missão no coração desses movimentos que aconteceu, que eu já citei aqui, Alemanha, Inglaterra, enfim, Estados Unidos, todo lugar. Daniel Berg, Gunnar Wingre, muitos pastores que trouxeram movimento e alastrou, multiplicou o rebanho. Surge um desafio para nós, que estamos aqui na Igreja Evangélica da Paz, uma igreja local, uma igreja que leva a sério o estudo da Bíblia, seriedade na palavra. Cada um de nós temos que fazer alguma missão para o Senhor. Alguma missão para o Senhor. Porque, como já li aqui algumas frases, deixar isso, se omitir a fazer missão, é pecado. Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Está falando de omissão, né? Nós não somos assim, mas vamos pegar essa mensagem para a gente pensar quais são as estratégias que podemos melhorar para os cultos,
O que você pode fazer para um culto presencial? Você pode ser um recepcionista, que chega alguém, você pega o nome, onde você mora, telefone, se sinta-se bem na casa de Deus, preste atenção na mensagem, não se distraia. E quando a pessoa sai, você já está em contato, né? Porque todos nós, membros do corpo de Cristo, temos que ter essa visão de recepção, né? De ser cordial, generoso, compassivo, ter o sentimento que Jesus teve para edificar uma igreja local e as suas congregações, subsedes, enfim, fazer como a gente puder para fazer missão. Porque missão, você não precisa ser um evangelista, você tem que ter amor por Jesus e ao próximo, né? Paulo diz assim: o amor de Cristo me constrange a falar dele. Então o Espírito Santo, que é amor, ele impulsiona você a falar de Cristo. Ninguém vai falar de Cristo a não ser a igreja, né? Você já viu alguém falar de Cristo se não for pelo Espírito Santo? Paulo escreve em 1 Coríntios 12:3: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Antes vocês eram guiados pelos ídolos mudos. Paulo falando dos dons espirituais. Agora vocês não são guiados por ídolos mudos. O Espírito Santo fala. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor da criação. E você começa a falar em qualquer lugar e fazer missão. É isso. Então, fiquemos com essa palavra. Eu creio que, de alguma forma, o Espírito Santo vai nos incomodar para aprimorar o que já temos feito, né? E continuar fazendo. Convide seu vizinho para o culto de domingo. Saia na rua, dá uma volta no quarteirão, fala com alguém e fala da festa que tem aqui. Olha, vamos lá para a festa espiritual. Você nunca foi? Vamos lá ver. Aí a pessoa é movida pelo Espírito Santo e vem, né? Amém, irmãos?